O Espiritismo é uma doutrina filosófica e religiosa originária na França durante o século XIX e sistematizada por Allan Kardec. Ela busca compreender a relação entre o mundo material e o espiritual a partir de 3 pilares principais: a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre os vivos e os espíritos. Hoje, ela é uma fé presente na vida de milhões de pessoas pelo mundo, tendo no Brasil a comunidade mais expressiva e numerosa. Mas como toda crença que atravessa séculos, o Espiritismo também acumulou histórias curiosas, personagens marcantes, conceitos profundos, interpretações divergentes e controvérsias pouco conhecidas. Esse tema foi o mais votado na nossa enquete exclusiva para membros, e se você se tornar um, você também terá acesso a uma versão prolongada desse iceberg, onde falaremos de temas mais obscuros em uma camada extra. Mas caso você não possa no momento, seu like e sua inscrição já são suficientes. Antes desse vídeo começar, eu tenho que deixar um recado bem importante para você entender o espírito do vídeo. Como eu disse no vídeo anterior do iceberg do hinduísmo, aqui o grande objetivo é apresentar fatos, ideias e relatos que existem dentro e ao redor da doutrina, deixando que cada espectador forme sua própria compreensão. Esse vídeo não tem a intenção de atacar, defender, converter ou refutar qualquer fé, apenas de apresentar às pessoas o que é de fato o Espiritismo, independente da sua crença. Por isso, qualquer comentário ofensivo, ataques religiosos ou qualquer forma de demonização dos conceitos sobre esse assunto serão removidos. Agora, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos ao vídeo. O Espiritismo surge em um contexto muito específico da história europeia, em meados do século XIX, período marcado por intensas transformações científicas, filosóficas e sociais. A Revolução Industrial, o avanço do positivismo e o enfraquecimento gradual das explicações puramente religiosas criaram um ambiente onde perguntas sobre alma, morte e o sentido da existência ganharam novas abordagens. É nesse cenário que fenômenos conhecidos como mesas girantes se popularizaram na Europa, especialmente na França, despertando curiosidade não apenas entre o público comum, mas também entre intelectuais e cientistas da época. Esses fenômenos consistiam em objetos que aparentemente se moviam ou respondiam às perguntas, levando muitos a questionarem se havia ali algo além de truques ou histeria coletiva. Diferente de outras correntes espiritualistas, o Espiritismo nasce com a proposta de investigar esses fenômenos de forma racional e sistêmica. A ideia não é aceitar tudo pela fé, mas observar e compreender. A partir dessas investigações, consolidou-se uma doutrina que propõe uma explicação para a existência dos espíritos, sua relação com o mundo material e a evolução moral das almas ao longo de múltiplas existências. Allan Kardec é o nome pela qual ficou conhecido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Me perdoem a minha pronúncia. Ele foi um educador e intelectual francês formado dentro do rigor do pensamento científico e pedagógico de sua época. Nascido em 1804 em Lyon, na França, ele cresceu numa família ligada ao racionalismo, o que moldou por muito tempo sua visão do mundo. Durante boa parte de sua vida, ele esteve distante de qualquer prática espiritualista, dedicando-se ao ensino, à escrita de livros educacionais e à reflexão filosófica. Seu primeiro contato com a espiritualidade ocorreu de maneira indireta, quando ouviu falar de relatos sobre fenômenos de mesas girantes. Inicialmente cético, Rivail decidiu investigar o assunto, não porque ele queria respostas através da fé, mas porque queria investigar e encontrar uma solução racional para aquele fenômeno. Foi mais ou menos nessa época, entre 1855 e 1856, que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. A partir dessas investigações, Kardec passou a coletar comunicações atribuídas a espíritos, obtidas por diferentes médiuns em lugares distintos, comparando respostas, eliminando contradições e buscando coerência filosófica. Através desses estudos, ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, marco fundador do Espiritismo. Ao longo dos anos seguintes, ele codificou a doutrina por meio de obras fundamentais,
estruturando conceitos como reencarnação, evolução espiritual e lei de causa e efeito. Outros livros de sua autoria e que hoje fazem parte da doutrina espírita são O Livro dos Médiuns e O Evangelho segundo o Espiritismo, lançados em 1861 e 1864, respectivamente. Durante sua vida, Allan Kardec foi uma figura controversa, respeitado por alguns como pensador sério e criticado por outros como propagador de ideias consideradas heréticas ou pseudocientíficas. De uma forma ou de outra, ele foi fundamental na codificação de um pensamento filosófico e religioso que perdura até hoje. Ele faleceu em 1869 em Paris de forma repentina, deixando um legado que continuaria a crescer após sua morte. Ao contrário do que muitos pensam ou podem pensar, Allan Kardec não é visto como um profeta ou um messias pelos seus seguidores, mas sim como um codificador. Alguém que estudou e organizou ideias que influenciaram a espiritualidade moderna. O Espiritismo chegou no Brasil na segunda metade do século XIX, logo após as publicações de Allan Kardec na Europa. Inicialmente foi bastante popular entre intelectuais, médicos, militares e membros da elite urbana, principalmente no Rio de Janeiro. A tradução de obras kardecistas para o português foi um fator decisivo para a difusão, permitindo que os conceitos espíritas alcançassem um público mais amplo. Diferente de outros países, onde o espiritismo permaneceu restrito a círculos intelectuais, no Brasil ele rapidamente começou a dialogar com o povo brasileiro, que por si só já tem a religião como algo presente na vida. Esse primeiro contato foi gradual, mas consistente, criando as bases para a expansão da doutrina nas décadas seguintes. O grande crescimento do espiritismo do Brasil pode ser explicado por uma combinação de fatores sociais, culturais e históricos. A doutrina encontrou afinidade com valores já presentes na sociedade brasileira, como caridade, a crença na vida após a morte e a ideia de justiça espiritual. Uma figura importante nessa popularização foi o médico e político cearense Bezerra de Menezes, que com trabalhos voltados à caridade, baseados nas doutrinas do livro de Allan Kardec, tornou-se o primeiro grande expoente do espiritismo no país e presidente da Federação Espírita Brasileira por várias vezes. Além disso, o espiritismo se espalhou por meio de centros espíritas, obras assistenciais, livros psicográficos e mais tarde pela mídia. No século XX, figuras como Chico Xavier tiveram um papel central nessa expansão, tornando o espiritismo acessível a diferentes classes sociais. Hoje, o Brasil abriga a maior comunidade espírita do mundo, e a doutrina não apresenta influência apenas religiosa, mas também cultural. Prova da influência cultural são algumas novelas brasileiras que apresentam tramas e conceitos espíritas, como A Viagem, Alma Gêmea e Além da Vida. Além disso, centros espíritas estão sempre envolvidos em instituições de caridade, entrando para o imaginário coletivo do Brasil. Segundo o censo do IBGE de 2025, o número de espíritas no país chega entre 2 a quase 4 milhões de pessoas, sendo cerca de 2% da população brasileira. Uma das ideias centrais e mais conhecidas do espiritismo é a reencarnação, que apresenta a ideia de que o espírito passa por múltiplas existências corporais ao longo do tempo. Segundo a doutrina, cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, reparação de erros passados e evolução moral. A vida não é vista como um evento isolado e único, mas como parte de um processo contínuo, no qual as experiências, desafios e sofrimentos têm um propósito educativo. Essa visão busca responder às questões antigas da humanidade, como desigualdade social, o sofrimento infantil e as aparentes injustiças do mundo. No Espiritismo, a reencarnação não acontece de forma aleatória. Ela está ligada à lei de causa e efeito, onde ações passadas influenciam circunstâncias futuras sem caráter de punição divina, mas como consequência natural das escolhas feitas. Cada espírito reencarna em contextos diferentes, familiares e sociais, de acordo com suas necessidades evolutivas. Essas interpretações propõem uma visão ética da existência, incentivando a responsabilidade individual, a empatia e o progresso moral, pilares fundamentais da doutrina. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do espiritismo brasileiro, tornando-se praticamente um símbolo da doutrina no país. Nascido em São Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico relatava desde muito jovem experiências espirituais, como vozes e visões, o que lhe causou incompreensão e sofrimento durante a infância. Criado dentro do catolicismo, ele só teria contato direto com o espiritismo na adolescência,
quando essas manifestações começaram a ser interpretadas à luz da doutrina kardecista. A partir desse momento, Chico passa a desenvolver sua mediunidade de forma disciplinada dentro de centros espíritas, afirmando atuar como instrumento de comunicação entre o mundo material e espiritual. Seu trabalho ganhou projeção nacional a partir da publicação de livros psicográficos atribuídos a diversos espíritos, especialmente o espírito Emmanuel, que se tornaria o seu principal orientador segundo o próprio médium. Ao longo de sua vida, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, cujos direitos autorais foram integralmente destinados a obras de caridade, o que contribuiu para sua imagem pública de humildade e desapego material. Durante sua época, ele foi ao mesmo tempo venerado por milhões de pessoas e alvo de críticas, ceticismo e questionamentos, especialmente por parte de setores científicos e religiosos. Apesar disso, Chico manteve uma postura discreta, evitando confrontos e reforçando constantemente valores como caridade, perdão e responsabilidade moral. Ele faleceu em 2002 em Uberaba, no mesmo dia da conquista do pentacampeonato mundial de futebol pelo Brasil, fato que muitos espíritas interpretaram como simbólico. Hoje, Chico Xavier é lembrado como a maior figura do espiritismo brasileiro, sendo visto por seus seguidores como um exemplo de vivência prática e uma das grandes personalidades brasileiras do século XX. Muito grave. No 5º dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Veja então. O feixe de luz se divide em dois e depois se une. Deste ângulo parece passar em frente à janela do quarto em que Chico está internado. Seria algum reflexo? Um pássaro? Algum defeito no equipamento? Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. No Espiritismo, o conceito de espíritos obsessores está relacionado à influência espiritual negativa exercida sobre uma consciência desencarnada sobre uma pessoa encarnada. Segundo essa visão, essa influência pode ocorrer quando existe afinidade moral, ressentimento do passado ou questões mais resolvidas entre os dois indivíduos. Ao contrário do que muitos pensam, uma obsessão espiritual não é como se fosse uma possessão demoníaca, mas como um processo gradual de influência psicológica e emocional, podendo variar desde pensamentos insistentes até quadros considerados mais graves. A literatura espírita costuma classificar a obsessão em diferentes níveis, como obsessão simples, fascinação ou subjugação, dependendo do grau de interferência percebido. O tratamento proposto dentro da prática espírita geralmente envolve acompanhamento espiritual, oração, reforma íntima e apoio psicológico ou médico quando necessário. Muitos centros espíritas interpretam o fenômeno mais como um processo educativo e moral do que punitivo, defendendo que tanto o obsessor quanto a vítima necessitam de auxílio espiritual. A psicografia é uma das práticas mediúnicas mais conhecidas do espiritismo e consiste na escrita atribuída à influência ou comunicação com espíritos por intermédio de um médium. Segundo a doutrina, o médium não cria um conteúdo conscientemente, mas atua como intermediário, permitindo que mensagens sejam transmitidas do plano espiritual para o material. Essas mensagens podem ter diversos significados, com alguns sendo simbólicos, filosóficos, consoladores ou até literários, dependendo do espírito comunicante e da capacidade mediúnica envolvida. A psicografia foi um dos fenômenos mais investigados por Allan Kardec durante a codificação do espiritismo. No Brasil, a psicografia ganhou grande destaque principalmente através de médiuns como Chico Xavier, cujas obras alcançaram milhões de leitores. Para adeptos, essas mensagens representam provas de continuidade da vida após a morte e do vínculo entre planos de existência. Já fora do meio espírita, a psicografia é um objeto de debates envolvendo ciência, psicologia e fé. Independentemente da crença pessoal, essa prática ocupa um papel central na história e na difusão do espiritismo, sendo um dos aspectos que mais despertam curiosidade e questionamentos. Apesar de muitos não aceitarem essa definição, o espiritismo se considera cristão,
não no sentido dogmático, mas por adotar Jesus como sua maior referência moral. Ele não é compreendido como uma divindade exclusiva ou parte de uma trindade, mas como um espírito de altíssimo grau e evolução moral e intelectual, considerado o maior modelo ético já apresentado à humanidade. Para a doutrina espírita, Jesus é o espírito responsável pela condução espiritual da Terra, frequentemente chamado de governador espiritual do planeta. Essa visão preserva o profundo respeito à sua figura, ao mesmo tempo em que o insere dentro da lógica evolutiva dos espíritos, onde que todos caminham em diferentes níveis rumo ao aperfeiçoamento. Os ensinamentos de Jesus, segundo o Espiritismo, devem ser compreendidos principalmente pelo seu conteúdo moral, voltado ao amor ao próximo, à caridade, ao perdão e à transformação interior. Obras como o Evangelho segundo o Espiritismo reinterpretam passagens bíblicas à luz da reencarnação e a lei de causa e efeito, buscando extrair o sentido ético das mensagens, mais do que uma leitura literal ou dogmática. Dessa forma, o Espiritismo se define como cristão em essência moral, embora apresente grandes diferenças teológicas em relação a outras vertentes do cristianismo. João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, ganhou notoriedade nacional e internacional ao se apresentar como médium curador, alegando realizar cirurgias espirituais com auxílio de entidades sobrenaturais. Durante décadas, atraiu milhões de pessoas de diferentes países para a cidade de Abadiânia, que buscavam curas espirituais e físicas. É importante destacar que, embora tenha sido frequentemente associado ao espiritismo pela mídia e ter se declarado como tal, João de Deus nunca foi reconhecido oficialmente como representante da doutrina kardecista por instituições espíritas tradicionais, principalmente a Federação Espírita Brasileira, que sempre manteve distância de suas práticas e métodos. A partir de 2018, surgiram graves denúncias envolvendo abusos cometidos por João de Deus, o que resultou na sua prisão e condenação pela justiça brasileira. Esses acontecimentos geraram um grande impacto social e levantaram debates importantes sobre fé, poder religioso, manipulação e responsabilidade institucional. No contexto do espiritismo, o caso é frequentemente citado como exemplo de necessidade de discernimento, ética e vigilância, reforçando a posição de muitos centros espíritas de que a mediunidade não deve ser associada à exploração, promessa de cura milagrosa ou culto à personalidade. Trata-se de um tema sensível que exige uma abordagem factual e cuidadosa, distinguindo claramente indivíduos de doutrinas religiosas. No espiritismo, o universo é habitado por vários mundos, cada um em diferentes estágios de evolução moral e espiritual. Dentro dessa concepção, os chamados mundos felizes são planetas onde os espíritos que habitam já superaram grande parte das imperfeições morais presentes na Terra. Nesses mundos, o sofrimento ainda existe, mas de forma atenuada, e as relações são marcadas por maior harmonia, solidariedade e compreensão espiritual. Essa ideia está diretamente ligada ao princípio da pluralidade dos mundos habitados, defendido por Allan Kardec como parte do progresso universal dos espíritos. Os mundos felizes ocupam uma posição intermediária entre planetas considerados primitivos e aqueles classificados como mundos superiores ou celestes. Segundo a doutrina, a Terra ainda estaria em um estágio de provas e expiações, mas caminhando lentamente rumo à condição mais elevada. O conceito de mundos felizes não tem caráter escapista, mas pedagógico, funcionando como uma referência de futuro possível para a humanidade. Ele reforça a noção de progresso contínuo, tanto individual quanto coletivo, e amplia a visão espiritual para além da vida terrena, inserindo a experiência humana dentro da perspectiva cósmica. Emmanuel é o nome do espírito que, segundo Chico Xavier, teria orientado grande parte de seu trabalho mediúnico ao longo de sua vida. Descrito como um espírito de elevada evolução moral, Emmanuel é apresentado como um mentor exigente, conhecido por sua postura disciplinadora e por enfatizar responsabilidade, humildade e compromisso ético. Sua presença nas obras de Chico Xavier é marcante, sendo atribuído a ele o direcionamento de seus livros históricos, além de romances espirituais e reflexões morais que se tornariam extremamente populares no Brasil. De acordo com relatos espíritas, Emmanuel teria vivido encarnações passadas ligadas ao cristianismo primitivo,
o que explicaria o forte caráter cristão de suas mensagens. Sua figura também reforça um dos princípios centrais da doutrina, a noção de que a mediunidade não é o dom para exaltação pessoal, mas uma tarefa que exige responsabilidade moral e serviço ao próximo. O chamado Nosso Lar é o nome dado a uma colônia espiritual descrita em livros psicografados por Chico Xavier, atribuído ao espírito André Luiz. A obra apresenta um relato detalhado da vida após a morte sob a perspectiva de um espírito que desperta em uma dimensão espiritual organizada, com trabalho, estudo, hierarquia e regras próprias. O livro se tornou um dos mais conhecidos do espiritismo brasileiro, justamente por oferecer uma narrativa acessível e humanizada do pós-vida, despertando curiosidade mesmo entre não espíritas. O Nosso Lar não é apresentado como uma descrição universal do mundo espiritual, mas como uma representação possível, ligada ao nível evolutivo dos espíritos que ali habitam. A colônia funciona como espaço de recuperação, aprendizado e preparação para futuras reencarnações. Sua popularidade foi ampliada por adaptações cinematográficas, como um filme de mesmo nome lançado em 2010, e debates públicos, tornando-se uma das principais portas de entrada para o espiritismo no imaginário popular brasileiro. José Pedro de Freitas, conhecido nacionalmente como Zé Arigó, nasceu em 1921 em Congonhas, Minas Gerais, e ficou conhecido a partir dos anos 50 por afirmar atuar mediunicamente sob a orientação de uma entidade espiritual que se identificava como Dr. Fritz, descrita como um médico alemão falecido durante a Primeira Guerra Mundial. Em atendimentos, atraiu milhares de pessoas de diferentes regiões do Brasil e também do exterior, gerando enorme repercussão midiática. Diferente de outros médiuns curadores, Arigó manteve uma vida simples, não cobrava pelos atendimentos e continuou trabalhando como funcionário público durante grande parte de sua vida, o que contribuiu para a percepção pública de sinceridade em sua conduta pessoal, ainda que suas práticas fossem amplamente questionadas. No campo institucional, o caso de Zé Arigó sempre foi tratado com cautela pelo movimento kardecista. Allan Kardec não chegou a conhecer fenômenos semelhantes em sua época, e a Federação Espírita Brasileira jamais reconheceu oficialmente as práticas de Arigó como parte da doutrina espírita, especialmente por envolverem intervenções físicas e riscos à saúde. Do ponto de vista legal, Zé Arigó foi processado e condenado por exercício ilegal da medicina, sendo posteriormente indultado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, um episódio que mostra o impacto cultural e político de sua figura. Arigó morreu em 1971, vítima de um acidente de carro, encerrando uma trajetória que até hoje divide opiniões entre fé, ceticismo e investigação histórica. Dentro do espiritismo, a relação com a ufologia não é tratada como um pilar doutrinário, mas um campo de reflexão que surge a partir de uma pergunta bem comum da humanidade: existe vida inteligente fora da Terra? Allan Kardec, ainda no século XIX, já abordava essa possibilidade em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões que tratam da pluralidade dos mundos habitados, defendendo a ideia de que o universo seria povoado por diferentes formas de vida, em distintos níveis de evolução moral e intelectual. Essa visão abriu espaço para interpretações posteriores, que no século XIX passaram a dialogar com relatos de objetos voadores não identificados e possíveis inteligências extraterrestres. Para muitos estudiosos espíritas, esses fenômenos não estariam necessariamente ligados a visitas físicas de outros planetas, mas poderiam envolver dimensões ainda pouco compreendidas da realidade espiritual, o que explica a postura geralmente cautelosa da doutrina diante do tema. No Brasil, alguns casos ufológicos ganharam destaque justamente por despertarem interpretações espirituais, como a Operação Prato, investigada pela Força Aérea em 1978. Em certos ciclos espíritas, essas ocorrências são analisadas como possíveis interações entre planos distintos da existência, enquanto outros defendem explicações psicológicas, naturais ou ainda desconhecidas pela ciência. É importante dizer que o espiritismo, fiel ao método kardecista, não afirma nem nega a ufologia de forma dogmática, incentivando o estudo racional e a observação crítica à prudência diante de fenômenos extraordinários. A conexão entre espiritismo e ufologia permanece como um campo especulativo e interdisciplinar, situado entre filosofia, ciência e espiritualidade, sem consenso definitivo, mas frequentemente citado como exemplo de abertura da doutrina para questionamentos sobre a vastidão do universo e o papel da humanidade dentro dele.
chamada data limite é um conceito que ganhou popularidade no Brasil a partir de interpretações atribuídas a falas de Chico Xavier, especialmente divulgadas décadas após sua morte. Teria sido mencionado que a doutrina teria um período aproximado de 50 anos, contando a partir da chegada do homem à Lua em 1969. Segundo esses relatos, teria sido mencionado que a humanidade teria um período aproximado de 50 anos, contando a partir da chegada do homem à Lua em 1969 para demonstrar maturidade moral suficiente para evitar grandes conflitos globais, especialmente uma guerra nuclear. Caso esse prazo fosse respeitado, a Terra entraria em uma nova fase de progresso espiritual. Caso contrário, enfrentaria graves consequências coletivas. É importante destacar que Chico Xavier nunca deixou esse conceito formalmente registrado em seus livros, o que faz com que a data limite seja vista mais como interpretação de bastidores, transmitida por terceiros, do que um ensinamento doutrinário oficial do Espiritismo. Dentro do movimento espírita, a data limite é vista com cautela e diversidade de interpretações. Muitos estudiosos reforçam que o Espiritismo não trabalha com previsões apocalípticas ou datas finais, mas com a ideia de progresso gradual da humanidade por meio do livre-arbítrio e a evolução espiritual. Outros enxergam os períodos pós-1969 como um marco histórico de transformações tecnológicas, sociais e morais, o que reforça a necessidade de amadurecimento coletivo. A história das Irmãs Fox é frequentemente apontado como um dos marcos iniciais do espiritualismo moderno no Ocidente. Em 1848, na pequena cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, as jovens Margaret e Kate Fox afirmaram ouvir batidas misteriosas em sua casa, que supostamente respondiam a perguntas feitas pela família. Esses ruídos ficaram conhecidos como raps e rapidamente chamaram a atenção da imprensa e do público, sendo interpretados como tentativas de comunicação de um espírito. O caso ganhou enorme repercussão e ajudou a popularizar a ideia do contato direto com o além, influenciando diversos movimentos espiritualistas que surgiriam nas décadas seguintes. Com o passar dos anos, as Irmãs Fox passaram a realizar demonstrações públicas e se tornaram figuras centrais desse fenômeno. Mais tarde, já adultas, uma delas chegou a declarar que os sons eram produzidos de forma artificial, o que gerou grande controvérsia. Mesmo assim, o impacto do caso já estava consolidado. No contexto do espiritismo kardecista, as Irmãs Fox são vistas mais como um fenômeno histórico do espiritualismo do que referência doutrinária, servindo como exemplo das origens confusas e experimentais que cercaram os primeiros estudos sobre mediunidade e comunicação espiritual no século XIX. Dentro do espiritismo, a materialização é descrita como um fenômeno mediúnico raro, no qual espíritos conseguem se tornar parcialmente visíveis ou tangíveis no plano físico. Relatos falam de aparições com formas humanas, mãos que poderiam ser tocadas ou até vozes audíveis, sempre associados a médiuns específicos e a condições bem particulares. Esses eventos costumam ser vinculados ao uso do chamado ectoplasma, uma substância que, segundo a literatura espírita, seria produzida pelo médium em transe e utilizada pelos espíritos para interagir com o mundo material. Ao mesmo tempo, a materialização sempre foi um dos temas mais controversos dentro e fora da doutrina. Muitos casos famosos foram alvos de investigações, questionamentos e denúncias de fraude, o que levou uma postura mais cautelosa por parte do espiritismo tradicional. Hoje, a maior parte do movimento espírita trata esse fenômeno com reserva, reforçando que a base da doutrina não está em manifestações espetaculares, mas no aprimoramento moral, no estudo e na prática da caridade. No espiritismo, o umbral é entendido como uma condição espiritual transitória vivenciada por espíritos que, após a morte, ainda se encontram profundamente ligados a sentimentos como culpa, apego material, medo, ódio e arrependimento. Diferente da ideia de um local físico definido, o umbral é descrito como um estado de consciência, onde o espírito percebe a vivência e aquilo que construiu interiormente ao longo da vida. Por isso, as descrições do umbral variam bastante entre obras e relatos mediúnicos, podendo aparecer como ambientes sombrios, confusos ou desorganizados, refletindo o desequilíbrio emocional e moral de quem ali está. Não se trata de um castigo imposto por uma entidade superior, mas uma consequência natural das escolhas e do grau de amadurecimento espiritual do indivíduo. Essa visão difere da forma significativa do conceito tradicional de espírito, presente em algumas religiões,
que costuma ser descrito como um local eterno de punição. No espiritismo, o umbral não é definitivo, nem eterno. Nenhum espírito permanece ali para sempre. A permanência nesse estado é temporária e proporcional às necessidades de aprendizado e reajuste de cada um. Com o tempo, auxílio espiritual e reforço pessoal, o espírito passa a se reerguer, compreender seus erros e seguir em direção a planos espirituais mais equilibrados. O sofrimento nesse contexto não tem caráter punitivo, mas educativo, funcionando como um processo de reflexão, responsabilização e transformação interior. Portanto, o umbral é entendido como uma etapa de aprendizado dentro de uma jornada espiritual contínua, no qual todos, sem exceção, estão destinados à evolução. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.